Irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos nos preparar para celebrar o segundo domingo do Advento. E a primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá um rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de discernimento, o Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Ele não julgará pelas aparências, as aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará a justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará da terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palhas com o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o seu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-las as nações, e gloriosa será a sua morada. Neste primeiro domingo do Advento, essa primeira leitura, o profeta Isaías, ele vai estar falando do reinado de Ezequias, que será um reinado pleno, completo da grandeza de Deus, porque será um reinado regido pelos dons do Espírito Santo de Deus. Vejamos que ele vai nos falar dos 7 dons do Espírito Santo. Nós sabemos que os dons do Espírito Santo, que o número 7, ele representa a plenitude, a totalidade. O número 7 tem esse significado na liturgia, na Bíblia. E o reinado de Ezequias será completo. Olhando para o Novo Testamento, nós vamos ver esse acontecimento com a vinda de Jesus. Ao mesmo tempo que o profeta anuncia o reinado de Ezequias, ele estende isso para o futuro, para o reinado de Jesus. É Jesus que tem os 7 dons do Espírito Santo. É Ele que tem todos os dons do Espírito Santo. É Ele que tem o discernimento, a fortaleza, é Ele que tem o dom da caridade, da humildade. É Jesus que tem a ciência, o temor de Deus. Então Jesus, ele vem reinar com poder, com sabedoria, com plenitude. Então o profeta vai nos falar dessa vinda do Filho do Senhor. É Ele que vai nos levar ao monte mais alto. É Ele que nos trará a morada gloriosa. Essa é o grande ensinamento que nós podemos entender nessa primeira leitura. Ele terá os seus rins cingidos, ele estará sempre pronto para a evangelização, pronto para o anúncio do reino de Deus. Ele estará preparado. Então Jesus é aquele que vem nesse tempo, é aquele que se faz presente em cada dia através do Espírito Santo. Ele governará com a fortaleza do Espírito Santo de Deus.
na segunda leitura desse segundo domingo do Advento, é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, do 4 ao 9. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. O Deus que dá a constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis a Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Nessa segunda leitura aos Romanos, Paulo vai nos orientar em que as Escrituras Sagradas, feitas outrora, elas servem para nos instruir ao acolhimento mútuo, o respeito na vivência de comunidade, vivência de igreja. E que para viver essa vivência de comunidade, vivência de igreja, nós devemos buscar o conforto espiritual que vem de Deus. Mas um conforto espiritual também de acolhimento aos irmãos, aos outros. Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele tornou-se ali servo dos que praticam a circuncisão, dos judeus. Para quê? Para mostrar aos judeus, aos circuncisos, o amor que Deus tem por eles. E para confirmar aos judeus a promessa feita pelos profetas. Porque passarão céus e terras, mas a palavra de Deus não passa. E aí Jesus vem confirmando tudo isso, se tornando servo de todos, para que haja harmonia e haja concórdia. Ele vai nos falar, São Paulo, nessa leitura, que tenhamos um só coração, uma só voz, e assim glorifiquemos a Deus. Então essa é a vida que nós devemos viver dentro da igreja, dentro da comunidade. Por quê? Porque dentro da comunidade irão surgir as dificuldades de convivência. E para que a gente possa nos assimilar a Cristo, nos aproximar dele, nós devemos passar por todas essas dificuldades, esses obstáculos e vivenciar esse grande amor. Porque, vendo isso, os pagãos vão glorificar a Deus. Os pagãos se converteram ao cristianismo porque viram em Jesus Cristo essa grandeza do perdão, essa grandeza do amor, e aí se apaixonaram por Cristo. Assim nós devemos fazer dentro da igreja. Passar por cima das dificuldades para que o amor de Deus ele possa se expandir e os outros que olhem para nós também queiram ser cristãos. Sejamos assim, levamos a sério então esse grande conselho de São Paulo. O Evangelho desse domingo é de São Mateus, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: essa é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins,
comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu os fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que promovem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele estará com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Vejamos então que Jesus vai estar nos dizendo hoje, não basta ser filho de Abraão para achar que já está tudo certo. Produzis frutos que promovam a vossa conversão. Não basta simplesmente conhecer as Escrituras, não basta simplesmente conhecer todo o plano de Deus. É preciso produzir frutos, porque o machado já está posto na raiz da árvore. A árvore que não der fruto e fruto bom será cortado e jogado no fogo que não se apaga. Jesus está nos chamando a dar bons frutos. Todos nós temos a capacidade de sermos boas árvores, de termos uma boa sombra para aninhar os passarinhos. Todos nós podemos ser árvores que possam oferecer frutos e frutos bons de qualidade, porque nós temos esse potencial que o Senhor nos concede. E nós devemos ter essa preocupação. Não basta dizer que somos católicos, que somos cristãos, para achar que já é o suficiente. É preciso dar bons frutos. Quanta sabedoria, quanta catequese nesse Evangelho. É exatamente esse preparar o caminho aqui. O reino de Deus está próximo, convertam-se, preparai os caminhos do Senhor e endireitai as vossas estradas. É dessa forma, produzindo os bons frutos, que a gente vai preparando o caminho. É preparando, endireitando os nossos caminhos tortos, que nós vamos trilhar um caminho para o Senhor passar. Porque nós sabemos que o Senhor vem habitar em nós. Nós somos templos vivos do Senhor. Então é preciso preparar primeiro o nosso caminho para que o Senhor habite em nós e assim Ele possa passear em nossa vida, caminhar em nossa vida. Prepare o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E é assim que João falava para as pessoas que iam ser batizadas. E falava de forma muito dura. E via naquelas pessoas corações duros, via aquelas pessoas, muitos deles, como cobras venenosas, que fugia da ira, que fugia do ensinamento, que fugia do compromisso. Então é preciso preparar os caminhos do Senhor, endireitando primeiro os nossos. Convertei-vos, abrir o nosso coração para que o Senhor venha ao nosso encontro. Precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Precisamos confessar para que o Senhor venha nos batizar com o Espírito Santo.